Governo confirma pagamento do 13º salário para 14 de dezembro. SEDUC anuncia retomada do cronograma de etapas do concurso público. Com 2.500 vagas, inscrições de alunos para escolas de tempo integral iniciam na segunda-feira. Inauguração neste sábado da maior árvore de Natal do Abraço abre o mês de dezembro. Moro diz que acabou o indulto com generosidade. Bolsonaro afirma que em seu governo não assinará nenhum indulto. Morre aos 94 anos o ex-presidente americano George Bush. Macri abre G20 na Argentina pedindo censo de urgência. Evento que ocorre pela primeira vez na América do Sul teve reuniões bilaterais, encontro com BRICS, protestos e até terremoto. Prazo terminou ontem. Apostador da Mega Sena perde bolada de 22 milhões ao não retirar o prêmio. Absurdo. Bandido que matou militar para tomar motocicleta no bairro de São Francisco é solto após audiência de custódia. Manaus registra em média 50 casos de violência doméstica por dia, diz a polícia. Noite de terror no Jorge Teixeira. Em tentativa de chacina, um homem morreu e outros 5 foram baleados. É o Jornal da Manhã que está começando agora. 5:47. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira em Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Carutama. Rádio Codearte em Humaitá. Anamã FM em Anamã. Marã FM em Marã. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã e Eu e Você, Boca do Acre. Tucunaré e Anori FM em Anori. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio em Altazes. 5:48. Se é manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia fica parcialmente nublado ou nublado com pancada de chuva e prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover só 3 milímetros e que a temperatura máxima será de 32 graus. A madrugada termina com 25 graus aqui no sítio histórico da cidade, com 83% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 9 km/h de velocidade. É sábado, 1º de dezembro, último mês do ano. 335 dias do ano. Faltam só para terminar 2018 apenas 30 dias. É o dia de Santo Elígio. Também é o dia do casal, dia do Nunes Mata, dia do imigrante e dia internacional do combate à AIDS. O Rio Negro subiu mais 12 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 18 metros e 49 centímetros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes operou sem restrições para pousos e decolagens durante toda a madrugada. Datas e fatos. 1822, Pedro I é coroado imperador do Brasil. 1878, é instalado na Casa Branca, residência do presidente norte-americano, o primeiro telefone. Em 1900, a Comissão de Arbitragem de Genebra concede a posse do território do atual Amapá ao Brasil, hoje é estado. 1955, em Montgomery, no Alabama, Rosa Parks recusa-se a ceder seu lugar num ônibus a um branco. Este gesto deu início à luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Agora 5:50. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, Alberto Pellegrini. Bom dia, Edson Melo, bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, como é que está o tempo na área onde você está nesse instante? Nublado, Paulo Guerra. Estamos nesse momento na zona leste da cidade, mais precisamente, Paulo, próximo aqui ao pronto-socorro Platão Araújo, o tempo ainda nublado até o presente momento. Pellegrini, as madrugadas sempre são muito perigosas para quem dirige. Muita gente pensa que à noite não há perigo, mas os maiores perigos estão durante a noite. E não foi diferente neste início de madrugada, após a meia-noite. Muitos carros nas ruas de Manaus trafegando em altíssima velocidade e alguns bêbados também, não é, Pellegrini?
Sim, Paulo, você dirige na madrugada, eu também, eu que dirijo o carro da emissora todos os dias, em busca das informações. Paulo, nós sabemos muito bem o que é isso. E o agravante ontem, Paulo, é o seguinte: dia de pagamento, né? Sexta-feira, em bares lotados, casas de shows completamente lotadas também, na área da Zona Leste, como a Alameda Costa Ferreira, compreendido do Conjunto Lula até o Terminal 5, várias casas de show no local, inclusive funcionando até o presente momento. Na Avenida Itaúba não é diferente, são vários bares famosos na área da Zona Leste e também na Avenida Grande Circular, por onde já passamos hoje, movimentação ainda intensa, com muita festa ainda rolando, Paulo. Pois é, são as baladas, você passa nesses bares, quem anda de madrugada sabe de tudo, não é, Pellegrini? Paulo, tem muita movimentação nos bares, ainda tocando aí música ao vivo, muita gente dançando. Ontem muitos chegaram lá cheios do dinheiro, hoje já vai voltar de bolso vazio, com certeza. Sem dúvida alguma, e reclamando da vida. Muita gente aí bebendo, os homens de cara já brilhosa e descabelados. Por que quando as pessoas bebem ficam descabeladas, Pellegrini? Rapaz, Paulo, que começa a pensar que já está acabando o dinheiro, aí passa a mão na cabeça, o cara tem uns 60 anos, mas fica com o rosto, parece que tem 15 anos, esticado, inchado da cachaça. Muito acontece isso. Pellegrini, tivemos muita movimentação nos prontos-socorros durante a madrugada, com certeza. Com certeza, Paulo Guerra, e o pronto-socorro 28 de agosto, a movimentação foi intensa. Pronto-socorro João Lúcio, a movimentação, o que a gente já encontra no cotidiano, mas Paulo, no pronto-socorro Platão Araújo, aí sim, agitou muito. Um ouvinte aqui reclamando que os carros trafegam em alta velocidade pela Avenida Amazonas, no município de Iranduba. A avenida é enorme, né, Pellegrini? E aqueles carros em alta velocidade, muita gente correndo perigo de vida. A Avenida Amazonas e a Avenida Solimões, né? As duas principais ali do município, Paulo, a movimentação ali é bem intensa, principalmente ela colocou muito bem, motoqueiros em altíssima velocidade, sem capacete, sem respeitar ninguém, em altíssima velocidade. Pellegrini, tivemos uma tentativa de chacina, mas assim mesmo um morreu. Quantos saíram baleados, Pellegrini, e onde aconteceu? Pois é, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a Avenida Itaúba foi palco de uma tentativa de chacina. Paulo, na Avenida Itaúba, nas proximidades ali do Tip Top, né, onde foi morto na semana passada um colhedor de latinhas, um homem foi morto a facadas lá, e é um terreno muito conhecido por usuários de drogas. As pessoas sabem que as pessoas vão lá para aquele terreno, a área de mata, vão lá consumir droga, vão embalar droga, toda noite é assim. Sendo que na noite passada, Paulo, dois motoqueiros chegaram no local, dois homens que chegaram numa moto, o que estava pilotando e o que estava na garupa, eles estavam com camisas na cabeça, né, encapuzados, chegaram ao local e atiraram em todas as pessoas que estavam lá nesse terreno, Paulo. Eles primeiros mandaram as pessoas se ajoelharem e meteram bala. 5 feridos no pronto-socorro Platão Araújo e um morreu na hora. Pellegrini, uma informação aqui de que um Logan, um carro colidiu com um poste em frente à Feira do Coroado, sentido bairro, e isso foi por volta das 4 horas da madrugada de hoje. E a informação que chega aqui, interagindo com os nossos ouvintes, lá em Santa Luzia, no Japim, a Sheila Mota está acompanhando o jornal. No Valparaíso, o Abraão também está ouvindo e acompanhando, e naturalmente assistindo o jornal e assistindo o Edson Melo. Em São José do Mipibu, lá no Rio Grande do Norte, na chácara Sossego da Missa, quem está acompanhando o jornal é a Janete Castro Amorim. Todos os nossos agradecimentos. Obrigado, Janete, pela audiência e também por visualizar aqui os estúdios da Rádio Difusora. Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, muita gente realmente interagindo com a gente, isso é muito bom, a gente sentir o calor, né, humano, sentir as pessoas também interagindo pelas redes sociais, isso é muito bacana, as pessoas mandando aquele abraço, aquele alô, conversando com a gente. Um abraço aí pro Éder, um abraço lá para todas as comunidades aí do entorno da BR-174, também, Paulo, da M070, como tem comunidade lá no Jandira. Acho até que vou tomar um café lá no Jandira hoje, Paulo. Um abraço para todos os moradores lá da comunidade do Jandira, na estrada M070. O Giovanni de Tianguá, lá no Ceará, também está acompanhando o jornal e gosta de ouvi-lo também, Pellegrini. Olha, rapaz, Tianguá, Paulo, legal, lá em Tianguá, terra da dona Fátima, minha ex-sogra, gente boa, da melhor qualidade. Tianguá é no Ceará, né, Paulo?
É verdade, é verdade. E Peregrini, depois da ex-sogra, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Paulo Guerra, quando voltaremos com mais informações. Paulo, muita movimentação policial durante a noite e madrugada, muita gente presa, tivemos aí muitos casos de polícia que nós vamos relatar daqui a pouco, Paulo, inclusive trazer o nome das pessoas que foram, vítimas dessa chacina de ontem, lá que ocorreu ontem lá no Conjunto Tiradentes, e pessoas aí, né, Paulo, de 18, 19, de 23 anos, as pessoas que foram mortas, pessoas bem jovens, no triplo homicídio ocorrido ontem. Paulo Guerra. 5h56 em Manaus. O projeto Jaraqui apresenta neste sábado, a partir das 10 horas, o lançamento do Samba Enredo 2019 da Escola de Samba A Grande Família, com a apresentação da bateria Puro Sentimento e Passistas. O evento ocorre na Praça da Polícia, no centro de Manaus. O grande homenageado da agremiação para o Carnaval 2019 é Murilo Raiol, que também vai estar presente e vai falar da importância de ser homenageado por uma escola de samba aqui da cidade. A Fundação Alfredo da Mata, FUAM, unidade da Secretaria Estadual de Saúde, Suzan, realiza neste sábado, de 8 às 14 horas, a campanha de prevenção ao câncer de pele, com o tema Se Exponha, mas não se queime, dedicado ao Dezembro Laranja. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, prevê o aumento em até 50% no número de vagas no serviço de radioterapia a partir do ano que vem, com a implantação do novo acelerador linear na unidade hospitalar. A Fundação atende cerca de 200 pacientes ao dia e a perspectiva é que sejam ofertadas mais 100 vagas. Em 2018, a Fundação Secom já havia registrado aumento de 7,35% nos procedimentos. Foram 52.442 tratamentos radioterápicos de janeiro a setembro, enquanto em 2017, no mesmo período, foram 48.850. O novo acelerador linear já se encontra nas instalações da Fundação Secom. O aparelho foi doado pelo Ministério da Saúde por meio do Plano de Expansão de Radioterapia do Sistema Único de Saúde SUS. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Web Rádio Circuito FM e Show dos Bairros em Altazes. Voz Seis Irmãos do Porto de São Raimundo. Voz Ariaú. Voz Cabocla Vila Rica de Caviana. Beruri Josivan em Beruri. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Turiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera no Foz do Canumã, distrito de Borba, e Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Manaus tem 25 graus de temperatura, o tempo é instável e a umidade do ar é de 84%. Os atendimentos nas unidades de urgência e emergência da rede estadual de saúde cresceram 154% entre janeiro e outubro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2017. Até outubro foram registrados 4.976.611 atendimentos em pronto-socorros, unidades de pronto-atendimento, UPAs e serviço de pronto-atendimento SPAs da Secretaria Estadual de Saúde, Suzan. No ano passado, no mesmo período, foram realizados 1.961.717 atendimentos. Com aporte financeiro da ordem de R$450 mil, um total de 11 propostas foi aprovada na primeira chamada do Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos do Estado do Amazonas, o PAREV, edital 009/2018. O programa é uma ação do Estado por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPIAN. A chamada contempla eventos a serem realizados de março a junho do ano que vem. Todos serão sediados no Amazonas, sendo 6 eventos regionais, 3 nacionais e 2 internacionais. Segundo o diretor técnico científico da FAPIAN, Décio Reis, os congressos oportunizam que pesquisadores de diversas áreas do conhecimento visitem a região amazônica e possibilitam a troca de conhecimento e experiências no âmbito regional, nacional e internacional. Manaus, 6h04. Reunião com a equipe de consultores da Giuliani Security Sapit. Nesta sexta-feira, o governador Amazonino Mendes destacou o pioneirismo do Amazonas como o primeiro estado do país a contratar a consultoria da GSS, que a partir do próximo ano também pode auxiliar o governo brasileiro a implantar nova estratégia de combate à criminalidade no Brasil. A reunião ocorreu no Centro Integrado do Comando e Controle SIC.
O programa foi apresentado pelo Coronel Walter Cruz, coordenador do Guardian, a equipe de transição da próxima administração do governo durante reunião no CICC. O governador participou do final da reunião e destacou a experiência internacional da GSS. A Secretaria de Política Fundiária, SPF, vai entregar 325 títulos definitivos de terra no município de Codajás neste sábado, dia 1º de dezembro. O evento será às 9 horas na Casa da Cultura, localizado no centro da cidade de Codajás. A secretária de Política Fundiária, Paula Kanzler Soares, disse que as entregas de títulos urbanos e rurais continuam até o fim do mês de dezembro. Somente no interior já foram entregues 4.496 títulos em 16 municípios. A Associação Amazonense do Ministério Público, AAMP, lançou nesta sexta-feira a campanha de valorização do trabalho dos membros do Ministério Público do Amazonas. O objetivo é divulgar a importância da atuação dos promotores e procuradores de justiça no dia a dia em defesa da sociedade, da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, dentre eles o combate à corrupção e a defesa na vida. O lançamento da campanha foi feito durante a programação especial em homenagem aos 47 anos da Fundação AAMP. Na ocasião também foi lançado o novo portal da associação, que foi reformulado para valorizar ainda mais os trabalhos desempenhados pelos associados. Manaus, 6:06. Projetos comerciais para a ocupação das casas mais antigas de Manaus serão selecionados pela Prefeitura durante pregão presencial realizado no próximo dia 4 de dezembro. Pessoas jurídicas interessadas em desenvolver atividades nos espaços podem participar e o edital já está disponível. As informações foram divulgadas ontem. As casas 69 e 77 estão situadas no centro da capital e a ocupação dos espaços faz parte do projeto de ressignificação do Centro Histórico de Manaus. A primeira será destinada para venda de produtos, souvenirs e artesanatos com referência à cultura amazônica. Já a casa 77 irá abrigar um pequeno restaurante tipo café ou bistrô com cardápio variado. A ideia é oferecer no espaço pratos diferenciados e um atendimento que valorize a interação. O governador Amazolino Mendes inaugurou ontem de manhã o prolongamento da Avenida das Torres. São 11 quilômetros de via, começando na Avenida Timbiras, passando pela Avenida Noel Núteus, na Rua S, no Conjunto Galileia, até chegar ao quilômetro 20 da AM010 Manaus-Itacoatiara, onde termina a nova via. Iniciada em 2012, a obra estava parada e foi retomada em outubro de 2017 e em um ano concluídos os trechos 2, 3 e 4. A obra do prolongamento da Avenida das Torres, executada por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura CEINFRA, dará mais fluidez ao trânsito em toda a capital, trazendo economia e encurtando distâncias. A Avenida das Torres se transformará, junto aos anéis viários sul e leste, em uma nova alternativa de rota para os veículos que trafegam entre zonas centro e sul, norte e leste de Manaus, acentuou o secretário da CEINFRA, Oswaldo Said. Com a entrega dos 3 trechos, quem está na Alameda Cosme Ferreira, no Coroado, no Parque 10, Parque das Laranjeiras e Cidade Nova, por exemplo, poderá chegar mais rapidamente a outros bairros da Zona Norte e até mesmo a rodovias como a BR-174 Manaus Boa Vista e a M10, onde termina a Avenida das Torres. Manaus, 6:08. Uma missão do Banco Interamericano de Desenvolvimento e da Agência Francesa de Desenvolvimento encerrou ontem uma série de visitas aqui em Manaus, tendo na pauta a segunda fase do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus, o ProUrbis 2, criado pela Prefeitura e destinado a pessoas que vivem em áreas de risco. Alexandre Lopes Lamias, chefe da missão BID, e Aurélie Scherder, chefe do projeto AFD, participaram de diversas apresentações com secretários municipais, diretores, técnicos e integrantes internacionais sobre o programa, que deverá ter uma carta consulta encaminhada no início de 2019. A continuação do ProUrbis prevê ações para a Zona Leste, onde a primeira fase foi consolidada e início de atividades no centro da capital com foco na urbanização, requalificação, resiliência urbana, habitação e sustentabilidade. Iniciam na próxima segunda-feira as inscrições do processo seletivo para as escolas de tempo integral. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, para 2019 são ofertadas 2.401 vagas.
As inscrições seguem até o dia 7 de dezembro. O processo é aberto para toda a comunidade escolar, pública e privada, dos ensinos fundamental e médio. O processo seletivo é integralmente gratuito e vai atender 28 escolas de tempo integral da capital e uma de Parintins. O edital com todas as informações e relações das escolas de tempo integral pode ser conferido no site www.educação.am.gov.br. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino está comunicando a retomada das próximas etapas do concurso público com o objetivo de preenchimento de 8.175 vagas para a capital e o interior. A SEDUC informa que a partir da próxima segunda-feira, dia 3, no site do Instituto Acesso e da SEDUC será divulgado o novo cronograma com os locais de reaplicação das provas objetiva e discursiva para os cursos de professor ensino regular, 20 horas, ciclo, e para candidatos ao cargo de professor ensino regular, 20 horas, língua japonesa. A anulação das provas realizadas no dia 8 de julho de 2018 foi decorrente da falha de procedimento na Escola Estadual Elisa Bessa, conforme relatório apresentado pela auditoria realizada pelo Instituto Acesso a pedido da própria SEDUC. Em nota, a SEDUC esclarece que as demais provas se mantêm válidas para todos os outros cargos que realizaram a prova no dia 8 de julho e passa, a partir de segunda-feira, a cumprir todas as etapas pendentes até o resultado final do certame. O governo do estado anunciou ontem que a segunda parcela do 13º salário será paga no dia 14 deste mês. Cerca de 110 mil servidores ativos, inativos e pensionistas devem receber o benefício. A expectativa, segundo o governo, é injetar 150 milhões de reais na economia amazonense. A primeira parcela da ordem de 170 milhões foi paga antecipadamente nos dias 24 e 25 de julho. Segundo o governador Amazonino Mendes, o pagamento antecipado da primeira e segunda parcela do 13º demonstra o equilíbrio financeiro alcançado na administração dele, diferentemente de outros estados brasileiros em que não há sequer estimativa de pagamento do benefício aos servidores. Dezembro é conhecido por ser o mês hospedeiro de uma das maiores festas do ano, o Natal. Músicas, luzes, presentes, carinho e solidariedade transformaram o mês no mais querido por todos. Desta forma, para receber sua chegada, será inaugurada neste sábado a maior árvore de Natal de Manaus no complexo turístico da Ponta Negra, na Zona Oeste, às 17 horas. Há 9 anos, o artista Juarez Lima é o responsável pela concepção da árvore de Natal da Ponta Negra, e este é o segundo ano que o conceito do Natal do Abraço o inspira, além de orientar o trabalho dos artistas de Manaus e Parintins. A árvore de Natal contará com uma estrutura de 30 metros de altura e 14 metros de base, adornada por bolas coloridas, festões, piscas, mangueiras de LED, tecidos, e terá como principal destaque um arcanjo anunciando um novo momento que se apresenta com a chegada do ano novo. Interagindo com os ouvintes, Pedro Sampaio está em Canutama acompanhando o Jornal da Manhã. Polícia. Diariamente, uma média de 50 casos envolvendo violência doméstica são registrados na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher aqui em Manaus. Somente de janeiro a outubro deste ano foram contabilizados 16,2 mil ocorrências em que as mulheres foram vítimas. De acordo com a Polícia Civil, os casos são registrados em boletins de ocorrência e por denúncias anônimas pelos números 180 e 181. A partir da denúncia, em alguns casos, são solicitadas à Justiça as medidas protetivas. Nos primeiros 9 meses de 2018, a Delegacia de Crimes contra a Mulher protocolou 3,4 mil pedidos de medidas protetivas. Basta o relato da vítima para que ela seja solicitada. A proteção pode ser pedida em casos de agressão física, psicológica, moral e até patrimonial. 6h17. Alberto Peregrini, aquele bandido que assaltou um militar no bairro de São Francisco para tomar motocicleta, e foi para a audiência de custódia. E na audiência de custódia tudo acontece, não é, Peregrini? E ele foi solto, Paulo Guerra. Um dos suspeitos, da morte do policial Tiago Melo de Almeida, de 19 anos, foi apreendido na sexta-feira durante a operação,
E porém o jovem não teve identidade revelada sequer, Paulo. O rapaz que matou aí, o assassino, não teve nem o nome divulgado. Ele foi liberado após audiência de custódia, né? E a declaração foi feita ontem pelo secretário de Segurança, o coronel Amadeu Soares, durante entrevista coletiva. O suspeito foi liberado, disse o coronel, junto com outros 2 jovens. A critério do Ministério Público e Defensoria Pública, ressaltou indignado o coronel Amadeu Soares. Portanto, os bandidos que mataram aquele policial militar que estava, aquele policial do Exército, né, Paulo, estava chegando em casa com a moto, parou atrás do ônibus, né, para não ultrapassar o ônibus. Na hora, os bandidos agiram, tomaram a moto, atiraram nele. Como ele caiu ainda segurando a moto, mesmo baleado, chutaram bastante o rapaz, que acabou morrendo no 28 de agosto. Pois é, e a bandidagem continua sendo protegida. Os nomes não são divulgados. Estupradores, bandidos que matam as pessoas de forma fria e tem os seus nomes preservados. Ninguém sabe por que isso, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, né? O secretário de Segurança ontem ressaltou essa situação. O crime, você lembra muito bem, ouvintes da Difusora, nós relatamos aqui, ocorreu aproximadamente há 15 dias atrás, lá no bairro de São Francisco, né? E deixou a população bastante revoltada na ocasião. Daqui a pouco esse bandido sai, apronta outra, aí vai preso de novo e tem mais uma audiência de custódia e assim vai correndo, Pellegrini. Pois é, Paulo, as investigações desse caso, né, foram realizadas pela Delegacia Especializada em Roubos e Furto de Veículos, uma investigação que deu muito trabalho, que né, teve o empenho dos policiais que prenderam, que fizeram a investigação e de repente, horas depois dessa prisão, o assassino foi liberado. Na realidade, o que acontece é que as pessoas confundem muito a polícia com a justiça. A polícia soltou, não é a polícia que solta ninguém. A polícia, após prender um bandido, ele aí passa a ser um caso de justiça. É a justiça que manda pra rua, é outra história. Outra história, e inclusive ontem o coronel Amadeu Soares ressaltou esse tipo de situação e trouxe esse caso à tona, né, que é um caso que chocou a população, rapaz que foi morto covardemente, friamente por bandidos e que passaram por audiência de custódia e foram soltos. Pellegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Edson Melo e ouvintes, a situação no pronto-socorro João Lúcio foi uma movimentação bem tranquila durante a noite e madrugada. Ainda assim, 2 pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Esse que apanhou, Paulo Guerra, elemento conhecido como Paulo César, ele apanhou e apanhou muito na área do bairro de Santo Antônio. As informações dão conta de que ele apanhou por um homem que estava tentando fazer um assalto. O assaltante, ele foi correr atrás do assaltante e por fim ainda apanhou do bandido. Isso aconteceu nas proximidades do bairro de Santo Antônio, ali próximo ao cemitério. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e bofetes. Tudo aconteceu na área central da cidade. Na área central da cidade, onde esse homem estava bebendo na companhia de um outro homem. Os 2 começaram uma discussão. A discussão foi se acalorando. Daí em diante, o que se viu foi muita agressão, muita peia. Com a chegada da polícia, tudo se resolveu. Aliás, policiamento no centro, nota 10. Ontem, um bandido que tinha acabado de roubar em Eduardo Ribeiro, logo pela manhã, a polícia chegou e prendeu o bandido aí nas proximidades da Eduardo Ribeiro, canto com a 24 de maio. Pronto-socorro 28 de agosto, plantão considerado tranquilo durante a noite e madrugada, com poucos eventos de violência. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que Paulo Guerra e ouvintes, esse homem apanhou e apanhou muito numa briga que ele se envolveu na área
das proximidades, inclusive, do pronto-socorro, mas foi, né, apanhou muito, não se sabe quem foi que bateu no homem, sabe-se apenas que ele estava bebendo em um bar e outros que estavam frequentando também esse bar acabaram agredindo a vítima. Pronto Socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Edson Melo e PC, o PC na mesa de som, gente boa da melhor qualidade. PC, rapaz, na área do Pronto Socorro Platão Araújo, 5, eu falei 5 homens deram entrada, vítimas de bala no Pronto Socorro Platão Araújo. Tava tudo tranquilo, de repente chegaram 5 baleados entre a vida e a morte, 2 deles no bico do urubu. Foi numa tentativa de chacina que já eu trago os detalhes na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, zona leste da cidade. Também do agitado Platão Araújo, um homem deu entrada, vítima de paulada na costela. As primeiras informações dão conta de que ele levou essa paulada do próprio colega de trabalho. Teu olho, PC. O cara apanhou e apanhou muito de um colega de trabalho. Foi uma pisa que ele acabou levando. Outra ocorrência do pronto-socorro Platão Araújo. Um homem deu entrada vítima de uma pedrada na cabeça. As informações dão conta de que ele passava tranquilamente pela rua quando recebeu uma violenta pedrada. Ele ficou desacordado e levado ao pronto-socorro Platão Araújo. A agressão por taco de sinuca. 2 homens estavam jogando sinuca. Daí começou a confusão. Eles se desentenderam na partida de sinuca. Daí um pegou o taco e acertou, mas Paulo Guerra acertou em cheio no olho do seu adversário da sinuca. Aí depois, como se não bastasse, deu mais 2 tacadas, uma delas quebrou o taco na cabeça desse homem. Homem que inclusive Paulo, homem careca, não tinha nem cabelo, dava para ver a rachadura na cabeça da vítima. Acidente de trânsito, colisão entre carro e moto. As primeiras informações dão conta de que o rapaz da moto vinha em alta velocidade e acertou a traseira do carro, bateu na traseira do carro e rebolou ainda por cima do veículo. Ele foi levado às pressas ao pronto-socorro Platão Araújo. 2 homens estavam namorando dentro de um carro, um Fox vermelho. As informações dão conta de que viram um carro próximo ao Porto da Balsa do São Raimundo, o antigo Porto da Balsa. O carro se tremia todo, estava parado, mas ficava balançando, parecia Toyota diesel. Quando chegaram perto, populares perceberam que haviam 2 homens se amando dentro desse Fox vermelho, aí nas proximidades do Porto da Balsa de São Raimundo. Quando viram a presença de vários populares, o motorista do carro arrancou junto com seu amado, que os 2 estavam em trajes de Eva dentro do Fox vermelho, esse Nupanara ambulante. Ainda de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, os policiais da Força Tática trabalhando dia e noite na cidade. Vários bandidos foram tirados de circulação durante a noite. Policiais da Força Tática, ao comando do Coronel Klinger Paiva, passaram a noite e madrugada fazendo ronda na cidade. Falando em ronda, Paulo Guerra, falando em madrugada em escuridão. Ontem o Jornal da Manhã trouxe em primeira mão a notícia de um triplo homicídio envolvendo jovens que chocou os moradores da área do bairro de São José e, por que não dizer, de toda a cidade. As vítimas foram um rapaz de 18 anos de idade, uma jovem de 19 anos de idade e um outro homem de 23 anos. Foram encontrados mortos, amarrados, amordaçados lá na área do conjunto Tiradentes. Eles já foram identificados e tudo leva a crer que o crime tem a ver com acerto de contas devido ao tráfico de drogas. Agora,
As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Atenção! Um crime bárbaro, uma tentativa de chacina, uma movimentação intensa na Avenida Itaúba e tudo aconteceu assim. Era noite de ontem, o último dia do mês. As pessoas cheias da grana, enchendo a cara nos bares da Avenida Itaúba, o bar da Morena, o bar do Flamengo, o bar do Vasco, estavam completamente lotados. Dentro dos bares, a alegria e a paz tomava conta dos ambientes. Entretanto, Paulo Guerra, em um terreno baldio, localizado na Avenida Itaúba, próximo ali ao Tip Top, uma tentativa de chacina. Cinco dependentes de drogas, 5 drogados estavam nesse terreno consumindo entorpecentes, quando de repente 2 homens em uma moto, os 2 encapuzados, entraram no terreno, mandaram todos ficarem de joelhos e mandaram bala. Foram feridos 1, 2, 3, 4, 5 elementos baleados. Uma mulher também que consome entorpecente se fingiu lá que estava drogada, viu toda a cena e já relatou tudo à polícia. Ela disse que se tratavam de 2 homens, ela inclusive disse bem como é que eram as roupas deles. Eles estavam encapuzados e dispararam várias vezes contra os corpos da vítima. Uma das vítimas acabou morrendo na hora. O homem até o presente momento não identificado oficialmente, conhecido como alcunha, como apelido de Olhão. O Olhão acabou levando vários balaços e não resistiu aos ferimentos e morreu na Avenida Itaúba. Outros 5 baleados continuam internados e estão no bico do urubu. Entre a vida e a morte, eles estão internados no pronto-socorro Platão Araújo. Daqui a pouco eu vou lá na churrascaria do Haroldo, lá na Itaúba, onde tem um churrasco, Paulo Guerra e muita conversa, muito fuxico. Eu vou saber de todos os detalhes desse crime ocorrido nessa madrugada na Avenida Itaúba, no nosso querido bairro Jorge Teixeira, área que o Paulo Guerra conhece muito bem. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite madrugada. Noite madrugada, onde choveu, mas choveu foi bala na Avenida Itaúba, na zona leste da cidade. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui na concurso 4.839 sorteou estas dezenas: 06, 11, 15, 33, 39. Vamos repetir: 06, 11, 15, 33, 39. Aqui não teve acertador. A quadra com 4 números acertados, 101 apostas ganhadoras, prêmio R$3.351,50. O terno saiu para 7.144 apostadores, cada um leva R$71,25. Vamos à Lotomania concurso 1923, que também acumulou. Com 19 números, foram 3 apostas, cada uma leva R$95.605,51. Com 18 números, 164 apostas ganhadoras, prêmio R$1.561,50. Vamos aos números do concurso 1923 da Lotomania: 02, 17, 20, 24, 26, 29, 38, 58, 64, 66, 68, 70, 78, 79, 80, 81, 82, 87 88 e 93.
E finalmente a Loto Fácil, o concurso 1744, que também acumulou 14 acertos, 361 apostas, cada uma leva R$1.538,34. Os números da Loto Fácil, concurso 1744, foram estes: 01, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. repetindo os números da Loto Fácil: 01, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23. 23 e 24. Um apostador de São Sebastião, São Paulo, perdeu uma bolada de 22 milhões na Mega Sena. Ele acertou as 6 dezenas sorteadas no concurso 2074 no dia 1º de setembro, mas ficou sem a quantia milionária por não ter retirado o prêmio no prazo que se encerrou nesta sexta-feira. A informação foi confirmada ontem pela Caixa Econômica Federal. O sortudo não encontrado virou assunto e gerou grande expectativa na cidade nos últimos dias. O clima era de curiosidade. Muitos moradores arriscaram palpites de que o apostador havia perdido o bilhete ou esquecido de conferir os números jogados. Na lotérica A Milionária, onde foi feita a aposta simples e vencedora, o dono chegou a colocar uma faixa alertando que a aposta havia sido feita ali. O sorteio do concurso feito em Santa Catarina sorteou essas dezenas: 08, 18, 23, 37, 42 e 58. Além da aposta de São Sebastião, um sortudo de Passos, em Minas Gerais, também acertou os números. O apostador de Minas Gerais já retirou o prêmio. 6h36 em Manaus. Esportes. Palco da abertura da Copa América de 2019, o Morumbi deverá receber outras 2 partidas da competição sediada aqui no Brasil. A informação foi publicada inicialmente pelo Globoesporte.com e confirmada pela Gazeta Esportiva. Ainda não se sabe, contudo, quais estádios poderão perder jogos. O Maracanã será ou sediará a final da partida. Nesta sexta-feira, o Fortaleza anunciou a renovação com o técnico Rogério Ceni após a conquista da Série B de 2018. O treinador fez algumas exigências em relação às melhorias estruturais e maiores investimentos que permitissem uma equipe competitiva para a disputa da Série A no ano que vem. Depois de ter acertado a renovação de contrato com o Grêmio na quinta-feira, o técnico Renato Portaluppi afirmou que já está discutindo com os dirigentes a contratação de jogadores. O presidente Romildo Bolzan Júnior já havia dito que pretende formar uma equipe forte na próxima temporada. Por outro lado, o Renato confirmou que foi procurado pelo Flamengo e não escondeu que o Grêmio sabia desse interesse. A novela envolvendo a final da Copa Libertadores da América parece não ter fim. Após a violência praticada por torcedores do River no Monumental de Núñez e a decisão da Conmebol de fazer a decisão da competição em Madrid, o Boca Juniors anunciou nesta sexta-feira que continuará a recorrer à justiça para que o confronto não seja realizado. A última rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado com 2 partidas. Às 19 horas jogam Flamengo e Atlético do Paraná, Atlético Mineiro e Botafogo. Últimas notícias. Depois de 2 meses em queda, dólar fecha novembro em alta de 3,58%. Nesta sexta, o dólar comercial fechou cotado a R$3,858 para venda com alta de 0,04%. O índice B3 da Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, renovou o patamar de recorde histórico, ultrapassando a casa dos 90 mil pontos. O pregão desta sexta-feira registrou máxima de 90.245 pontos, com fechamento no fim do dia com 89.504 pontos, queda de 0,23%. O preço médio da gasolina para o consumidor terminou a semana em queda de 1%, que representa um recuo de 0,04 centavos para o total de 4,155 por litro. O dado faz parte do levantamento semanal da Agência Nacional de Petróleo do Gás Natural e dos Biocombustíveis, ANP, divulgado nesta sexta-feira. No mês, a queda do valor nas bombas foi de cerca de 4%, o equivalente a 0,21
centavos. A queda é menor que o reajuste pela Petrobras nas refinarias de 1,3% na semana e 17% no mês aproximadamente. O prazo para aditamento de renovação dos contratos do novo Fundo de Financiamento Estudantil FIES foi prorrogado para o dia 28 próximo. Até o momento, cerca de 70% dos estudantes já concluíram ou iniciaram o processo de aditamento. Os procedimentos devem ser feitos por meio da página eletrônica do financiamento. Manaus 6:41. As duas pessoas que morreram na queda de um avião de pequeno porte na Casa Verde, zona norte de São Paulo, eram os tripulantes Guilherme Murbach, de 26 anos, Leonardo Cajuíro Imamura, de 43, informou o Corpo de A Bombeiros. aeronave em que eles estavam decolou na tarde desta sexta-feira do aeroporto do Campo de Marte e caiu em seguida em uma casa na rua Antônio Nascimento Moura. 6 pessoas que passavam pela rua ficaram feridas. A aprovação à atuação do presidente eleito Jair Bolsonaro aumentou após o fim da eleição, aponta o mais recente barômetro político Estadão Ipsos. Em outubro, 44% dos entrevistados pelo Instituto aprovavam o desempenho do então candidato do PSL. Em novembro, o percentual subiu para 61%. Foi o único dos principais ex-presidenciáveis que melhorou o desempenho de um levantamento para o outro. O mesmo aumento de 17 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior foi registrado pelo futuro ministro da Justiça, o ex-juiz federal Sérgio Moro. Conhecido pelo trabalho no âmbito da Operação Lava Jato, Moro vinha pontuando na casa dos 40% há meses, sem grandes oscilações. De outubro para novembro, porém, a aprovação saltou de 42% para 59%. Ele aceitou a nomeação para o ministério do primeiro dia deste mês. O futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou ontem, durante a entrevista coletiva na sede do governo de transição em Brasília, que no governo Jair Bolsonaro não haverá indulto natalino com tão ampla generosidade para presos. Ele se referia ao indulto concedido pelo presidente Michel Temer no ano passado, que foi objeto de julgamento nesta quinta-feira pelo Supremo Tribunal Federal. Devido a pedidos de vista de ministros, mais tempo para estudar o processo, a conclusão do julgamento foi adiada no momento em que já havia a maioria de 6-2 pela manutenção do decreto de Temer. A política do governo vai ser mais restritiva em relação a esses indultos generosos. Espero que a nova versão do governo atual, que o indulto a ser editado nesse ano, não tenha o mesmo perfil do indulto do ano passado. Acho que essa generosidade excessiva não faz bem como política de repressão e combate ao crime, afirmou Moro. Na sexta-feira, em Guaratinguetá, Bolsonaro disse que não assinará nenhum decreto de indulto. Já que o indulto é um decreto presidencial, a minha caneta continuará com a mesma quantidade de tinta até o final do mandato em 2022. Sem indulto, declarou Bolsonaro. Raquel Dodge recorre da decisão de Fux que revogou auxílio moradia. Procuradora-geral quer que a decisão do ministro não atinja integrantes do Ministério Público. Luiz Fux revogou o auxílio após Temer sancionar reajuste salarial para magistrados. Novos nomes de políticos que teriam recebido dinheiro de Caixa 2 da concessionária CCR foram divulgadas ontem. A lista inclui integrantes do novo governo de João Dória, do PSDB no estado de São Paulo, e o ministro do governo de Michel Temer, PSDB. O MP já não se manifesta oficialmente sobre os citados. Ao todo, são 15 pessoas. A indefectível Gleice Hoffmann, do PT, senadora e presidente nacional do PT, está entre os propineiros mais uma vez. Ela teria recebido 3 milhões de reais. Mas diz que não recebeu. Bolsonaro anuncia Almirante Bento Costa Lima como futuro ministro de Minas e Energia. O presidente eleito faz o anúncio pelo Twitter. Almirante de esquadra, atuou como observador de forças de paz da ONU em Sarajevo e comandou submarinos da Marinha. Atualmente é diretor-geral de desenvolvimento nuclear e tecnológico da Marinha e faz parte do Conselho de Administração da Nuclebras, autarquia responsável por desenvolver o programa nuclear brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira em Cachoeira Paulista que manter índios em reservas demarcadas é tratá-los como animais em zoológicos. Ele cumpriu a agenda de compromissos na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, onde participou da formatura de sargentos da Aeronáutica em Guaratinguetá e visitou a comunidade católica Canção Nova em Cachoeira Paulista. Bolsonaro deu a declaração sobre os índios ao responder à pergunta de um jornalista sobre a capacidade do futuro governo de reduzir o desmatamento e a emissão de gases de efeito estufa
Europa, metas do Acordo de Paris. Para Bolsonaro, existe muita terra demarcada para poucos índios. Um terremoto de magnitude 7 atingiu Anchorage, maior cidade do Alasca, nesta sexta-feira. A informação é do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Autoridades chegaram a alertar para risco de tsunami, mas o aviso foi retirado mais tarde. Há relatos de evacuação de prédios. Funcionários de empresas até voltaram a trabalhar, mas uma réplica do tremor de terra, magnitude 5,8, interrompeu de vez as atividades, segundo a agência Associated Press. Manaus, 6:46. López Obrador toma posse neste sábado como novo presidente do México. Segurança, drogas e relação com os Estados Unidos são desafios. Conhecido como ANLO, o novo presidente quebrou a hegemonia de partidos de direita no México ao se eleger com um grupo de esquerda. A cúpula do G20 começou nesta sexta-feira em Buenos Aires, na Argentina, com encontros bilaterais, reunião dos líderes dos BRICS, grupo do qual o Brasil faz parte, irritação de Trump com a tradução simultânea e protestos nas ruas. O presidente da Argentina, Maurício Macri, disse em discurso de abertura que os desafios globais pelos quais os países estão passando requerem soluções globais. Quero pedir-lhes que atuemos com o mesmo senso de urgência que na cúpula de 2008 afirmou diante dos líderes dos diversos países participantes. A Argentina recebe o evento em meio a tentativas de conter a crise financeira que está enfrentando, que levou o país a pedir socorro novamente ao Fundo Monetário Internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também aproveitou o primeiro dia do G20 e do G22 anunciou a oficialização da renovação do acordo comercial entre os Estados Unidos, México e Canadá, que substitui o Tratado de Livre Comércio da América do Norte e agora passa a se chamar Acordo Estados Unidos-México-Canadá. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, é um dos líderes mais acompanhados pela imprensa durante o G20. Ele participa do evento em meio a um furor internacional pelo assassinato do jornalista saudita e por um pedido de Juan Guaido de que a Argentina o investigue por crimes de guerra no Iêmen. Um tremor de magnitude 3,8 graus aconteceu ontem às 11:27 hora de Brasília, na região de Buenos Aires, segundo informações do Instituto Nacional de Prevenção Sísmica argentino. De acordo com o Centro de Sismologia Europeu Mediterrâneo, o tremor aconteceu a 33 quilômetros ao sul de Buenos Aires. Na cidade foi possível ouvir um som contínuo e ver objetos como candelabros se moverem. Pela sua magnitude, não se tratou de um fenômeno capaz de causar grandes estragos e não houve interferência nos eventos do G20. Luto nos Estados Unidos. Morreu aos 94 anos nesta sexta-feira o ex-presidente George W. Bush. O 41º presidente dos Estados Unidos ocupou a Casa Branca entre 1989 e 1993. Republicano, Bush se destacou por ter decidido pela intervenção das forças norte-americanas no Iraque na Guerra do Golfo, depois que as forças de Saddam Hussein invadiram o Kuwait. Antes de ocupar a presidência, ele foi vice-presidente durante os 8 anos da administração Reagan e diretor da CIA e ainda congressista. De família rica, Bush estudou em escolas privadas. Foi líder estudantil e, após se formar no ensino médio, se alistou no exército para servir na Segunda Guerra Mundial. Aos 18 anos, tornou-se um dos mais jovens pilotos da história do país e serviu em 58 missões. Em uma delas, foi abatido por japoneses e teve que ser resgatado das águas do Pacífico por um submarino dos Estados Unidos. Bush chegou ao cargo de tenente antes de ser liberado como o fim da guerra. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rendeu tributo a George Bush ao destacar sua vida de serviço à nação e sua liderança. Melania e eu nos unimos à nação para chorar a perda do ex-presidente. Com sua essencial autenticidade, o presidente Bush inspirou gerações de compatriotas americanos, disse ele. Trump destacou que Bush, pai, guiou os Estados Unidos ao vitorioso fim da Guerra Fria. Ele lamentou e lembrou que o ex-presidente dedicou devoção à família, especialmente ao amor de sua vida, Bárbara. Seu exemplo segue vivo e seguirá comovendo futuras gerações para buscar causas maiores. 6:50 em Manaus. As edições impressas locais estampam hoje o centenário Jornal do Comércio. Setor relojoeiro tem retração. A crítica. Potencial de epidemias em conjunto. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje.
Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Jean Santos e Hernandes Sampaio. A apresentação Edson Melo e Paulo Guerra.